Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e nós vamos para uma rodada de conteúdo fácil, também conhecido como React. Pois bem, eu fiquei devendo aí para vocês um vídeo vendo vídeo, né, do Deleompeta do canal Geopolítica Mundial sobre a mãe de todas as crises, que ele aponta que as crises no futuro irão ser desencadeadas ou agravadas devido à crise demográfica em um contexto de desglobalização. Eu não sei se é tão legal assim, porque eu vi esse vídeo no off, inclusive é um vídeo bastante interessante, especulativo, mas bastante crível, e ele participou de uma live no canal do professor Marcelo Andrade para falar um pouco mais sobre esse tema. Eu não cheguei a ver a live, porque me mandaram um clipe de um momento específico da live, para eu ver e reagir aqui com vocês, que falaram que tem a ver com o Estado autoritário. Então eu preferi não estragar a experiência e guardei para reagir com vossas senhorias. Então, sem mais delongas, eu gostaria só de apontar aqui algumas questões que o pessoal, eu sei que aqui na bolha a gente consome, o pessoal que é inscrito consome tudo quanto é youtuber de vertente diferente. O Deleompeta, Marcelo Andrade, a gente já fez uns reacts aqui que ele dá uma forçada de mão no liberalismo. O Deleompeta, pelo que eu sei, ele é um liberal, assim, tem tendências de um liberalismo clássico. Não vejo nada muito extremado. Tem suas críticas bem ácidas ao libertarianismo, ao anarcocapitalismo. Ele entende a necessidade e a função de um Estado, só que ele também apresenta críticas ao nacionalismo. E eu não acho que as críticas dele sejam erradas, porque o que ele apresenta de críticas ao nacionalismo, porque eu já estou adiantando esse ponto, porque vão falar, mas você vê, sabe que ele é antinacionalista, né? É que eu percebo, pelo menos nas colocações que ele faz nos vídeos deles, que para ele, nacionalismo é essa patota que defende a Brasil Brasa, não sei o que Brasa, Parará Brasa, enfim, uma força essencialmente estatizante. Então é como se o anarcapitalismo fosse o completo mercado e o nacionalismo nessa visão fosse a completa presença de um Estado que aí, obviamente, seria disfuncional, não seria efetivo para desenvolver um país, não cumpriria as funções a qual uma nação desenvolvida pretende com o seu Estado. Porque aí seria um Estado máximo. E isso não é... Bom, não sei que tipo de canais nacionalistas vocês e o Deleompeta vêm assistindo, mas a carapuça não me serve, então passa a bola. Eu sempre deixei claro aqui que eu defendo a iniciativa privada e principalmente empresas nacionais com capital fechado. Enfim, não entrando em questões em pormenores, acho que é interessante a gente focar aqui, que eu não sei exatamente qual que vai ser o ponto desse corte aqui, mas de toda forma eu vou só fazer aquele jabazão antes, pedindo para vocês deixarem o gostei. Se não forem inscritos, se inscrevam aí no canal, cogitem ser membros, tem vídeos exclusivos. E bom, acho que eu vou ser mais breve para a gente focar aqui no React. Coelho, obrigado pelo superchat, muito obrigado mesmo. Aliás, o Coelho vai colocar um ponto interessante, que a tendência é todo mundo empobrecer. É isso que ele comenta aqui. Boa noite, esse é um tema que me preocupa muito, por acredito que vai impactar muitos investimentos. Se a crise demográfica vier, vocês veem algum tipo de ativo, imóvel, bolsa, Bitcoin que não vai cair ou cair pouco? Ele diz, não consigo ver nada. Porque a economia depende do crescimento. Se ela não está crescendo, a economia começa a diminuir, e os investimentos vão todos para o buraco, principalmente imóvel, né? Porque imóvel só se constrói para as pessoas morarem. Se as cidades estão diminuindo, a população vai sobrar imóvel, né? Uhum. Eu acho que isso aí é uma pergunta até interessante. Aí o Coelho, que mandou o superchat pro Marcelo, que é justamente sobre uma característica que a gente é decisiva para a gente ver o retorno de protecionismos. Não sei o que o Deleon vai apresentar aqui, mas no seu livro, no seu vídeo, ele apresenta muito da questão da desglobalização. Os protecionismos ressurgindo e as nações tentando ser mais independentes, isso vai causar um grande choque. Países inchados que só se mantêm daquela forma devido à estrutura do mundo globalizado. Então é encarecimento de serviços, encarecimento de produtos e, vamos ser sinceros, países que não têm condições materiais de ser autônomos, e mesmo aqueles que têm condições ainda assim vão sofrer. Agora, aqueles que sequer têm condições materiais para tal,
aí a coisa fica ainda pior. Então a gente vai ver, de fato, muitas crises com a própria desglobalização. E a gente pode dizer até que o Oriente Médio, por exemplo, vai ser um belo barril de pólvora, né? Mas o ponto interessante é que o capitalismo, como a gente viu ele se construir, e não aqui querendo fazer uma anedota comunista aqui de capitalismo como uma entidade. Não, o capitalismo histórico, de fato. O que a gente vê do século XVIII para cá é uma constante expansão. E nós tivemos, vamos assim, algumas pitadas, algumas experiências de o que acontece com o capitalismo quando ele entra em retração. Então, e aqui eu digo quanto capitalismo nessa forma mais vamos dizer, abrangente, no que a gente pode dizer aqui quando as cadeias globais estão muito interdependentes. Então a gente consegue ver uma interconexão com a globalização, e a gente pode falar em dois momentos: o liberalismo clássico, lá no final do século XIX, e também no final do século XX. No caso, o que a gente viu foi que quando a gente tem um atravanco na expansão do mercado, como foi em 29, o resultado é crise sistêmica. E não por coincidência, nós vimos os surgimentos de regimes totalitários, de todo tipo de natureza. E a maior parte deles também apresentando características autoritárias. Então isso é, quando o capitalismo, principalmente numa lógica de interconexão, de cadeias conectadas, dependentes uma das outras, rui, a gente volta à nossa forma de organização independente. Então, é o Estado Nacional que vai tentar suprir as debilidades daquele momento. No Brasil, particularmente, a gente pode falar na Argentina e no México, então a gente vai falar aqui da América Latina. A gente consegue ver, por exemplo, pós-crise de 29, uma forte política industrial, ou pretensamente industrial, visando, aqui eu acho que todo mundo estudou na escola, né, a política de substituição. Então é justamente o quê? Tentando estancar a nossa dependência do que a gente tinha de fora. Só que, claro, o Brasil ainda tendo uma característica muito complicada de que ele é um país exportador também, né? Principalmente de commodities. Então ele sofreu os impactos naquele momento. A desglobalização vai ser algo muito similar ao que a gente viu em 29. A questão é que, creio eu que no nosso século os impactos podem ser até mesmo maiores, socialmente falando, e o resultado político, talvez e provavelmente, vai ser o desmantelar desse castelo de cartas que é a democracia liberal. É um regime extremamente instável, e em um período de extremização devido a uma crise ferrenha, a gente vai ver novamente um apoio forte à autoridade, que vai ter como mote justamente a pacificar a sociedade em torno da sua liderança, seja de uma elite ou de uma figura propriamente. Então, em momentos de crise do capitalismo em si, onde as nações imperiais acabam perdendo a mão da capacidade de interferir nas periferias, é natural o surgimento de regimes autoritários. Quando a gente começa a ver as famosas autocracias hoje em dia, talvez isso já seja um sintoma justamente desse processo de desglobalização que já se iniciou. E o sintoma disso é justamente a questão dessas autocracias. Mas, enfim, sem continuar enrolando aqui, vamos lá. Eu estava tendo essa discussão com os membros do meu grupo esses dias, né? Aonde colocar o dinheiro? Eu não sou investidor. É a pergunta que eu gostaria de saber, porque eu sei que essa crise vai ter, eu gostaria de colocar meu dinheiro nesse ativo que vai solucionar. Mas o problema é o seguinte: vamos supor que a gente acha lá algum ativo, Bitcoin, ouro. O problema é que a gente não pode deslocar a economia do aspecto político. Por quê? Essa crise demográfica, como eu falei, ela vai vir com outras crises e ela vai ser o gatilho de outras crises. Nós vamos ver colapso de estados. Vamos ver quebras de governos. Nós vamos ver ascensão de governos autoritários de um lado e colapso de outros governos do outro. E nessa situação, quem garante que algum ativo apresentado como uma bala de prata não venha a ser, sei lá, confiscado pelo Estado? A gente não tem como saber.
Né? A gente, como que, por exemplo, a gente tiver algum ativo que aparentemente é a prova de quebra, como o Bitcoin, mas numa situação de guerra civil, como vamos supor, aconteceu lá em Ruanda, né, uma coisa extremamente bárbara e feroz, desculpa, mas não tem ativo que resolve a tua vida numa situação de crise daquele nível. E parece... me parece mais plausível. Existe, assim, me parece, eu não entendo de investimentos, nunca parei para ir atrás sobre em minúcias do sistema da Bitcoin, mas me parece algo bastante milagroso, algo muito mais retórico do que propriamente efetivo em um estado de crise total. Principalmente numa situação de rompimento institucional, em falência de estados, por exemplo, não é nem que vem um outro poder que toma o estado, é simplesmente ele cai de podre. Você tem uma disputa e uma anarquia social ali. Exatamente como ter bitcoins pode te ajudar. Eu não sei se daqui, sei lá, 5, 10 anos a gente vai começar a ver os estados conseguindo interferir dentro das carteiras digitais, né? Onde você guarda seus bitcoins, tudo para poder confiscar aquilo. Mas de toda forma, num cenário de caos, como que você vai usar esse dinheiro? Seria unicamente uma tentativa de protegê-lo? Apenas manter ele ali no lugar seguro? Só que você vai estar literalmente lutando para ter pão, leite, suplementos básicos. Então, é complicada essa situação. Eu não sei qual que seria a forma mais segura. E aí vem essa questão também. Dentro de um contexto de falência do Estado, porque o Estado social, do jeito que a gente conhece, vai ruir devido à instabilidade da democracia liberal, a interdependência econômica estabelecida e principalmente o imperialismo dos países mais fortes perante os mais fracos, relacionada à questão ambiental, por exemplo, o Brasil se desindustrializou. Se ele está sozinho no mundo, vai ser um baque muito forte onde a gente vai ter que aprender de novo a ser produtivo. Então, se a gente está falando de um esgotamento das instituições do próprio Estado, se subentende que a anarquia toma conta até o surgimento de uma ordem autoritária, que consiga conglomerar uma elite em torno de si para suprimir esses poderes dissidentes que não estão ordenados. Então, assim, um regime autoritário nesse conceito de desglobalização e crise demográfica seria um governo salvacionista. Seria a reestruturação do Estado, só que agora totalmente sendo reestruturado nas condições catastróficas do momento, né? Então ele não seria o reerguimento daquele Estado social. Seria simplesmente o Estado brasileiro tentando ressurgir, tendo que cortar todos os gastos que o outrora ele garantia como direitos. Exagero hoje, mas não é. Alguns países vão chegar nesse nível, sim. A coisa vai ser feia. Diferentes países vão enfrentar diferentes crises e vão lidar de diferentes formas. Mas ninguém vai sair disso. Então, assim, você disse que ela é a pior crise da história porque ela vai gerar outras. Essa é o seu raciocínio. Ela sim. Não vai ser só uma crise isolada. Uma guerra. Um dos grandes problemas, logo de cara, assim, de imediato, é o aumento da população dependente do Estado, através da aposentadoria. Ainda que a gente fale que a aposentadoria vai quebrar, e ela vai aumentar o número de pessoas dependentes da aposentadoria. E mesmo que a aposentadoria quebre, nós estamos falando de pessoas que não estão mais em idade produtiva. Então elas terão que ser dependentes de alguma espécie de auxílio governamental. E a minha preocupação aqui é o seguinte: com a maior parte da população dependente do Estado, quem governa o Estado vai fazer o que bem entender mediante a ameaça de tirar os benefícios sociais da população. Então a população, muito provavelmente, vai depender do Estado por não ter condições de produzir a sua própria riqueza. Ela vai ficar de mãos atadas, refém, e ela vai ter o básico para poder sobreviver, o mínimo para poder sobreviver, mas não o suficiente para poder mudar de classe social. Não vai ter mobilidade econômica, o que vai dar um poder sem precedentes na história para as autoridades políticas de alguns países. Porque nesse momento nós temos recursos tecnológicos que nós não tínhamos em outros períodos históricos. Né? Aliás, não é de hoje. Se você pega desde o do governo stalinista, o fato do Stalin pegar uma parte de uma população do país e jogar toda ela para outro lado do país, isso não tem precedente. A gente não... Bom, aqui eu acho que aqui cabe uns comentários antes dele entrar nessa questão do Stalin. É que é os meios de ação do Estado. Num conceito de crise, de falência do Estado, eu não sei o quão viável é ele ter caixa para financiar gente que não será capaz de produzir. Talvez seria um momento anterior a um esgotamento do Estado? Talvez. Mas qual seria a fonte de renda desse Estado? Porque só a população ativa não vai ser o suficiente. A gente é um país periferizado. Será que a gente está falando aqui de um... Porque assim, quando a gente fala desses universos futuristas onde o Estado gera renda,
e as pessoas conseguem viver dependente deles, são estados em alto nível de automação. Então, aquela coisa assim de o sonho da renda básica universal, onde ninguém vai precisar trabalhar, porque as máquinas fazem o serviço dos homens, parari, parará. Acho que não precisa chegar a tanto. A questão é que, num contexto de falência, não vou fazer aqui uma questão relacionada à moral. A gente está falando num conceito realista de crise no futuro, justamente pelo envelhecimento da população e a baixa natalidade, que é a crise demográfica. A gente tem que tratar da realidade prática. Então, não estou falando que isso é ideal. Estou dizendo que, se a situação vai se desenhar dessa forma, cabe a gente analisar o que pode ser feito dentro dessas circunstâncias. Então, se há um contexto onde o Estado social, o Estado de direito, é rompido devido à exaustão, à dissolvência econômica do processo, então, assim, se um Estado consegue se manter em determinado ponto, tendo grande controle econômico sobre grande parcela da população, ou seja, ele consegue ter uma forma de chantagem sobre essa população, ou você aceita isso assim como é, ou vai perder seu benefício, cabe se perguntar, quem é a elite que vai estar com esse poder de fazer essa chantagem? Acho que isso é muito importante. Porque se a gente está falando que a elite atual se mantém no poder e começa a chantagear a população dessa forma, eu não sei exatamente quais são os reais impactos assim, disso, porque meio que isso já está instaurado. Quando você para pensar que alguém parado, vivendo de Bolsa Família hoje, já está tirando um salário, literalmente, isso aí é uma realidade. Porque eu até estava no trabalho uma vez que eu falei, você vai ficar trabalhando aí por R$1.200? Melhor você ficar parado pegando Bolsa Família. Isso é uma realidade. Foi aí que você se toca e você fala, cara, o pior que é verdade. A atual forma de distribuição de auxílio social favorece a improdutividade. Então, assim, se a atual elite, o status quo atual, se preserva no poder, tem essa ferramenta de barganha, eu não sei exatamente quais são as reais diferenças. Ele pode ficar mais incisivo. Ou seja, não defenda tais ideias, não se expõe de tal forma, senão a gente corta. A questão é que, hoje, a classe média produtiva já tem que bancar todo esse estado social que visa justamente elevar maus comportamentos à população marginalizada, mais pobre. Agora, suponhamos que o estado atual de coisas ruiu devido à inviabilidade de manutenção de todos os encargos criados pela Constituição de 88. Haveria uma troca natural de elite com a falência da Sexta República. O que vem a questão de que o que é de interesse, até talvez existencial, de um Estado pós-ruína da Constituição Cidadã? Se ele vai manter auxílios sociais, para quem ele vai dar esses auxílios sociais? Porque me parece bastante claro que, se a crise demográfica realmente for esse bicho que ele está apontando, de Leão Peta, a ponto de conseguir derrubar sistemas inteiros junto por conta da desglobalização e a crise demográfica, então é evidente que não vai dar para tentar reerguer a mesma coisa, porque não vai ser mais viável perante a realidade posta. E aí vem a questão, será que a necessidade do Estado não permitiria, nessa troca de elites, o surgimento de outra elite, ponto número 1, e essa outra elite, pela dureza da realidade, não focaria justamente em distribuir os seus recursos à população mais apta? O que eu estou querendo dizer aqui? Se o problema é natalidade, não é lógico que os nossos auxílios sociais sejam, por exemplo, ao invés de você entregar, se o Estado está precisando de mão de obra jovem e pessoa capacitada ao trabalho, assim, na emergência, faz muito mais sentido você entregar auxílios e estímulos à natalidade a famílias bem estruturadas do que famílias desestruturadas. Consequentemente, famílias bem estruturadas, teoricamente, se encontram majoritariamente na classe média.
enquanto famílias desestruturadas majoritariamente se encontram em classes marginalizadas. Isso seria uma troca de estímulos. Isso é, você iria transferir a renda a fim de estimular a natalidade para a parcela da classe média, que é quem consegue manter matrimônios, parceiros fixos, estruturar família, para então criar um indivíduo apto a viver em sociedade sem estar entregue às vulnerabilidades que, por exemplo, uma família desestruturada deixa a sua prole. Isso é um grau elevado de elitismo? Sim. Não estou aqui fazendo julgo de valor. Estou falando que, nesse sentido, aquela utopia que a gente pensa de um mundo maravilhoso, a gente vai salvar os mais pobres, vai dar com dignidade, parari para lá, vai pro chapéu. Porque aí, na sobrevivência, você já vai querer apostar meio que no que é certo, e não no duvidoso. Se os indivíduos com capacidade de formar família e ser produtores se encontram na classe média que consegue manter, teoricamente, matrimônios, famílias estruturadas e afins, é óbvio que o Estado vai focar nessas pessoas em um estado de emergência. Não vai ter mais essa visão social, até romântica, de que a gente dando dinheiro pros pobrinhos a rodo vai salvar, assim, essas pessoas. Porque não adianta nada você dar dinheiro se você não dá educação. E, consequentemente, o Estado está quebrado. Então, ele não pode dar educação. Ele só pode dar o estímulo à natalidade. Logo, você não vai conseguir salvar essas pessoas marginalizadas. Aí vem essa questão. Numa questão de sobrevivência da nação, e até você pode colocar também como espécie, num cenário de crise completo, não seria mais viável justamente esse raciocínio? Então, esse autoritarismo, que o Estado pode acabar se empoderando. Então veja como eu estou tentando fugir da abstração de uga-buga, vai ter Estado forte e o Estado vai acabar com a liberdade dos indivíduos, Estado mau. Esse é um raciocínio muito simples e é a primeira coisa que você vai pensar. O meu ponto é, nessas circunstâncias, o Estado Nacional precisa ser fortalecido. O núcleo familiar precisa ser favorecido. E a sociedade precisa se reestruturar em torno desses valores sólidos de família e nação, para que a própria sociedade possa prosseguir. Isso não faria naturalmente uma elite positiva surgir? Porque aí você seria obrigado a acabar com o sofismo da democracia liberal. A crise como um todo serviria como uma forma de jogar a humanidade, na realidade, contra os seus discursos muito utópicos que foram alimentados justamente nos períodos de bonança dos últimos 200 anos. Da Belle Époque para cá, basicamente. E aí? Bom, nem eu tenho muita certeza sobre o quão... Não estou defendendo essas minhas posições aqui. Como eu disse, tem bastantes coisas imorais nesse processo, mas... E aí? Até minha câmera congelou aqui, hein? Tá. Deixa eu corrigir aqui. E a gente... Vamos voltar pro De Leon aqui. Calma aí. Voltei, ouvinte. Voltei. Vamos lá. Via isso na Idade Média, não via no Império Romano, não via no Império Chinês, nem na época do Gengis Khan, não via. E ele fez isso. E isso foi, naquela época, nos anos 40, 50, perdão, anos 40 e 30. Imagina agora, com os recursos tecnológicos que nós temos, e com a população mais enfraquecida fisicamente, mais dependente do Estado, como que fica? A ascensão de regimes totalitários é uma ameaça muito grande. Que, no nível aqui vem uma atenção comunistas de plantão. Não me julgo apto a responder isso. Então, fica aí pro chat. Deixem na aba dos comentários aí. Ele aponta aqui o Stalin, a sua capacidade nunca antes vista, ou seja, é um marco do Estado moderno, a forma como na construção dos gulags ele levou gente para todo canto da Rússia para trabalhar. Assim, qual que é o impacto dos gulags e dessa política no desenvolvimento soviético no seu período de ouro, no seu período que deu certo o regime? Aí vem uma questão muito grande, porque ele cometeu um grande crime contra a humanidade com os gulags. Acho que isso aí é ponto pacífico.
Agora a questão é, em matéria unicamente materialista, econômica, qual é o impacto disso? Eu realmente não sei. Para a economia da União Soviética ter aberto os gulags e tudo, serviu como um salto econômico? Pergunta sincera. Prossigamos. As tecnologias que nós temos hoje de fiscalização individual não tem precedente. De forma que tudo que você faz, o seu celular, você não vive sem o seu celular, e o seu celular está colhendo informações sobre você em tempo real o tempo todo. Não podemos esquecer do escândalo da Wikileaks, que os próprios celulares, quem baixava lá o Angry Birds, né, estava baixando um dispositivo de escuta dentro do seu celular. E aquilo já faz 2024, 13 anos. Aquela tecnologia fabulosa de ouvir, transformar o seu celular em uma escuta ambiental, tem 13 anos. De lá para cá, muito obviamente, já tem novos dispositivos. Então tudo isso é uma somatória que me preocupa muito. Porque, como eu falei, alguns governos vão colapsar e chegar numa situação... E é aqui que eu me pergunto como a disparidade tecnológica pode influenciar nesse processo. Quando a gente está falando de desglobalização, é aquilo, uma crise sempre é uma oportunidade. Quais são os primeiros países a sentir os impactos dessa desglobalização e da crise? Por exemplo, uma coisa é um país periférico passar por uma crise interna e ele lidar com seus problemas. Outra coisa é ele passar por uma crise desse porte com uma outra nação de caráter imperialista, ainda conseguindo interferir internamente em outras nações mais fracas. Então, como que a gente vai ficar nesse processo? Porque assim, o processo de absorção tecnológica, ele não é linear. O fato da gente ter aí, hoje, com as nossas redes sociais, a gente usando o celular, ele sabendo das nossas preferências, da forma como a gente reage, a forma como a gente pensa, vendo as nossas conversas com família, amigo e afins, o banco de dados, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe mais de você sobre que você mesmo. Aí vem a questão de que aquela tirania que eu desenhei, que poderia ser nacional, essa autocracia nacional focaria em um benefício visando a natalidade, estaria centrado na reestruturação do núcleo familiar para tentar reerguer a nação, essa ditadura não dialoga, essa autocracia não dialoga com a autocracia que tem o domínio sobre essas tecnologias relacionadas a smartphones, a questão tecnológica moderna. Aí vem a questão, se a gente vai ter um regime tirânico, só que tenha controle e consiga utilizar o nosso aparato técnico contra nós, será que estaremos sob julgo de uma nação estrangeira? Aí a coisa fica ainda pior. Porque se a gente analisa como a economia está sendo disposta, se a gente vai para a política de descarbonização. Então vamos lá. A gente tem países que têm direito a poluir e os que não têm direito a poluir. A forma de compensar quem não polui é com pagamentos, ou seja, quem polui paga quem não polui para poder poluir mais. Só que o que está oculto aí nessa dinâmica é justamente que quem polui produz. Quem não polui não produz, ou seja, depende dos produtos produzidos por quem polui. Se você dá um crédito para quem não polui não tem indústria própria. Então ele vai pegar todo o crédito que ele ganha e vai gastar com quem poluiu, com quem produz. Isso a gente já vê aí uma dinâmica na própria questão ambiental, propriamente entre centros e periferias. É exatamente a mesma coisa, repaginada com uma cara bonitinha. Aí vem a questão, num processo de desglobalização, será que a gente veria de fato uma total ruína dos Estados Unidos? Lógico, desglobalização, tudo bem. Seria possível cortar os laços com os Estados Unidos. Beleza. O problema é a crise da natalidade. A crise demográfica como um todo, né? Não só da natalidade. É a baixa natalidade, mas as pessoas vivendo demais. Porque se os Estados Unidos começa a se enfraquecer com a desglobalização, mas todos os seus inimigos literalmente começam a passar por processos revolucionários, caóticos, anárquicos, ele, mesmo mais fraco, em contraste, ainda está muito mais poderoso do que esses países estão sofrendo com esse monte de problemas internos. E aí, Vardemar, isso impede a crise
demográfica dos Estados Unidos e os impactos que ele sofre com a desglobalização, com essa economia tentando ser independente dele, realmente vai tirar a capacidade dos Estados Unidos de interferir nesses países? Até porque no processo de desglobalização, a maior parte dos países periféricos não teria nem matriz industrial. Então eu me pergunto sobre essa capacidade de domínio, e principalmente em uma sociedade altamente dependente de tecnologia e furiosa contra o seu Estado Nacional, ou seja, né, ele tinha que dar um parecer à sociedade de como responder à crise, me parece um cenário muito fácil para os americanos utilizar justamente para fazer guerra híbrida e começar a se recompor. Então, se por um lado eu não acho que esses estados autoritários que podem vir a surgir com a desglobalização e a crise demográfica sejam de todo ruim, seria voltar ao eixo da lógica, ao mesmo tempo o inimigo central não necessariamente deixa de existir. Pelo contrário, as suas perspectivas me parecem razoavelmente boas. Na melhor das hipóteses, de mexicanização, ou talvez muito próximo do que a gente vê no Afeganistão, de clãs, de senhores da guerra, enquanto que outros, não duvido nada que a gente veja situações igual a 1984, de governos absoluta e completamente autoritários. Aqui, ele ainda só fechou o ponto. A gente vai ver países em estado de anarquia, guerra civil e afins, e aqueles que vão conseguir ou evitar ou superar esse processo com regimes mais autoritários. A questão é que a forma como isso vai se espelhar em países hoje dominantes e atualmente periféricos vai ser completamente diferente. E eu não sei se necessariamente essa ligação umbilical colônia-periferia vai ser rompida. Então, enfim, essas aqui são minhas considerações. Achei interessante o corte, acho que abriu de fato a discussão. E teci minhas considerações aqui. Bastante controversas, espero não ser apontado como maquiavélico, mas tentei ao máximo expressar algum grau de realismo político frente ao estado de crise apontada na hipótese. Então, enfim, não me julguem mal aqui, tá bom? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo live.